Tem uma dor que você carrega tanto tempo que passou a acreditar que ela é parte de quem você é. Ela se esconde no jeito de ser frio demais ou bonzinho demais, no perfeccionismo sufocante, na mania de controlar tudo, ou naquele cansaço constante de tentar agradar, o tempo todo. E o mais cruel é que por fora parece só um traço de personalidade, mas por dentro é uma ferida, uma dor emocional antiga, que você aprendeu a chamar de jeito de ser. Ninguém te contou, mas aquilo que você acha que é você pode ser apenas uma adaptação à rejeição que viveu. E hoje, você vai entender como isso começou. E por que Freud dizia que o nosso eu, muitas vezes, é só o reflexo da dor que fomos obrigados a engolir calados. Vamos voltar à infância. Ali, você ainda não tinha palavras para descrever o que sentia. Não entendia que aquilo era abandono emocional, que era frieza afetiva ou cobrança excessiva. Você só percebia, de forma silenciosa, que não era seguro ser você mesmo. Se chorava demais, diziam que era drama. Se sentia medo, diziam que era fraqueza. Se queria colo, diziam que era carência. E então, você começou a se adaptar, a esconder, a moldar seu comportamento para ser aceito. Freud chamava isso de formação reativa. Quando o ego, pressionado pelas exigências do ambiente, desenvolve máscaras para sobreviver emocionalmente. E essas máscaras, muitas vezes, viram o nosso jeito de ser. O menino que aprendeu que sentir era perigoso, virou o adulto racional demais. A menina que aprendeu que nunca seria suficiente, virou a mulher que vive se provando. O adolescente que se sentiu rejeitado, virou o homem que não confia em ninguém. A dor virou identidade. E o trauma virou personalidade. Mas e se aquilo que você chama de eu for só o que sobrou de você depois que foi obrigado a silenciar suas emoções mais autênticas? É aqui que mora a tragédia. A gente normaliza a dor, acredita que nasceu assim, quando na verdade foi moldado assim. Talvez agora você esteja começando a entender por que certas coisas doem tanto. Porque você se sente pequeno diante de críticas. Por que se fecha quando alguém tenta se aproximar? Ou por que sente culpa sempre que tenta se escolher? Não é porque você é complicado, não é porque você é frio, indeciso ou orgulhoso. É porque em algum momento você aprendeu que ser inteiro era perigoso demais. E para sobreviver, você se fragmentou. Freud dizia que o ego se estrutura para lidar com a dor. Mas se ele se estrutura sobre a repressão de quem você é, o que sobra é uma vida onde você se adapta o tempo inteiro, mas não se sente vivo. É como se você estivesse dentro de uma casa emocional que não é sua, decorada com os móveis da rejeição, com os quadros da culpa, com as paredes do medo. Mas agora você pode começar a abrir as janelas dessa casa. A tirar o pó que foi esquecido, a ouvir com coragem a voz abafada daquela criança que ainda mora aí dentro e que só queria ser aceita como é. 1. Identifique o traço que é dor disfarçada. Escolha um comportamento seu que você costuma dizer: eu sou assim mesmo. Exemplo: sou frio, sou muito ansioso. Não gosto de depender de ninguém. Agora pergunte: isso é mesmo quem eu sou ou é o que eu precisei me tornar para não ser ferido de novo? Essa pergunta abre um espaço interno imenso. 2. Escreva a história por trás do seu comportamento. Pegue esse traço e escreva: quando foi que eu aprendi a ser assim? Relembre cenas da infância, falas, olhares, sensações. Não precisa ter certeza, basta deixar ver. Quando você conecta o comportamento à origem emocional dele, você começa a descondicionar o que parecia natural. 3. Crie um gesto simbólico de acolhimento.
Pode ser algo simples. Colocar a mão no peito ao acordar e dizer: você não precisa se esconder mais. Ou deixar uma carta para si mesmo embaixo do travesseiro com uma frase como: hoje eu não vou me rejeitar. São gestos simbólicos, mas eles têm poder, porque falam direto com o inconsciente. Freud dizia que o que não se elabora se repete. E quando a dor não é nomeada, ela se disfarça. Vira timidez, raiva constante, solidão voluntária, excesso de racionalidade. Mas no fundo, tudo isso tem a mesma raiz. Uma criança que aprendeu a se moldar para ser aceita. E que hoje vive presa num personagem que aprendeu a sobreviver, mas não sabe o que é viver de verdade. Sabe aquela frase, eu sou assim? Talvez ela esteja escondendo o grito, me ensinaram que se eu for diferente, não serei amado. Essa é a confusão mais profunda da dor emocional. A gente acha que é identidade, mas é só defesa. E o que ninguém te contou é que o seu verdadeiro eu pode estar enterrado embaixo de todas essas camadas de adaptação. Como uma semente, coberta por anos de silêncio. Mas sementes não morrem. Elas esperam. Pelo solo certo, pela luz certa. Pelo momento em que alguém, você, tem a coragem de escavar e acolher o que foi esquecido. 4. Reconheça o papel emocional que você assumiu. Pergunte a si mesmo: que papel eu aprendi a desempenhar para ser aceito? Exemplo: o filho perfeito? O amigo que nunca reclama? A mulher que cuida de todo mundo? O homem que nunca demonstra fraqueza? Quando você nomeia esse papel, você pode escolher sair dele. 5. Escolha um momento do dia para ser quem você é, sem performance. 5 minutos, só 5. Sem máscara, sem agradar, sem se moldar. Só você com você. Esse pequeno espaço planta um novo tipo de vínculo interno. 6. Comece a falar de si com gentileza. Observe suas falas automáticas. Eu sou chato. Eu sou intenso demais. Eu sou difícil. Agora, reformule essas frases com acolhimento. Eu sinto muito. Eu precisei ser assim para me proteger. Eu estou aprendendo a me libertar. A forma como você fala de si reforça ou reescreve o seu enredo interno. Se enquanto escutava esse vídeo, você sentiu um incômodo no peito ou se lembrou de momentos que pareciam esquecidos, isso é o seu inconsciente pedindo para ser ouvido. É o início da sua cura. Se você quer continuar nesse processo, se inscreve aqui no canal. Esse espaço é para quem tem coragem de escavar dentro de si, para quem já cansou de sobreviver e quer de verdade aprender a viver com autenticidade emocional. E se você conhece alguém que vive se escondendo por trás de traços de personalidade, alguém que chama dor de temperamento, compartilhe esse vídeo. Talvez essa pessoa nunca tenha ouvido que ela não nasceu assim. Ela só aprendeu a ser assim porque ninguém a ensinou que havia outra forma de existir. Você não é a sua defesa. Você não é o silêncio que aprendeu a manter, nem o papel que te ensinaram a representar. Você é o que existe por trás da armadura. Você é a criança que precisou esconder sua sensibilidade para não ser rejeitada. Você é o adulto que sente um nó na garganta sem saber de onde vem. Mas agora você sabe. A dor que você chamou de personalidade era só uma estratégia. Uma forma de continuar amando, mesmo quando o amor do outro vinha com condição. De continuar pertencendo, mesmo que para isso precisasse abrir mão de si. Freud dizia que a neurose muitas vezes se forma quando há um conflito entre o que sentimos e o que acreditamos que podemos sentir. E esse conflito começa lá atrás, quando você percebeu que ser autêntico doía, e ser adaptado era mais seguro. Mas essa adaptação tem um custo. Ela rouba sua espontaneidade, sua alegria verdadeira, sua presença plena. E a boa notícia é que tudo isso pode ser recuperado. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi condicionado pode ser descondicionado. E aquilo que ficou soterrado pode florescer.
Você não precisa mais se identificar com a dor. Você pode, aos poucos, dar espaço ao que ficou reprimido, ao que foi silenciado, ao que estava esperando com paciência. O momento de ser visto. Esse momento é agora. A dor que você chamou de jeito de ser não é o seu destino. É apenas a cicatriz de onde nasceu sua força. E você não precisa voltar ao passado para mudar o que viveu, mas pode, a partir de hoje, começar a responder diferente, a partir de um lugar que não nasce do medo, mas da consciência, do amor e da escolha de, enfim, voltar a ser quem você é, por inteiro.